Porque a separação é um recomeço, escolhe onde queres chegar e faz da viagem um caminho de crescimento para ti e para os teus filhos. Estas são conversas para semear bons princípios e romper padrões. Se és um pai ou uma mãe que deseja sinceramente ultrapassar a separação para viveres a tua parentalidade com integridade, responsabilidade e autenticidade, então vem connosco, define as tuas coordenadas, vais chegar onde ainda nem sequer consegues imaginar. Porque a separação é um recomeço, escolhe onde queres chegar e faz da viagem um caminho de crescimento para ti e para os teus filhos. Estas são conversas para semear bons princípios e romper padrões. Se és um pai ou uma mãe que deseja sinceramente ultrapassar a separação para viveres a tua parentalidade com integridade, responsabilidade e autenticidade, então vem connosco, define as tuas coordenadas, vais chegar onde ainda nem sequer consegues imaginar. Olá! Hoje vou estar à conversa com o Nuno Moronha. O Nuno tem uma página no Instagram que chamou, porque lhe chamam, Pai Fora da Caixa. O Nuno é um pai fora da caixa. E a conversa de hoje também é um episódio fora da caixa. Foi muito atribulado, mas também foi muito espontâneo e divertido. No som vão reparar que há algum ruído e interferências. Quem nos vê no YouTube vai assistir a mudanças de espaço, interrupções e pausas. E foi tão bom. A qualidade do som e imagem pode não ser a melhor, mas o testemunho e partilha do Nuno foram incríveis. No meio de risos e temas variados, abordámos a sua separação, como tem sido a parentalidade não conjugal e a relação com a mãe dos seus filhos, com os atuais companheiros de ambos. Falámos de vinho e de emoções. Fica, vais gostar. Olá, Nuno. Olá. Seja bem-vindo ao nosso podcast GP3S para um divórcio mais consciente. Obrigado. É sempre bom ter uma voz masculina a trazer contributos para nós e aqui para as reflexões sobre a parentalidade, sobre as relações. Não é costume. Há muito menos pais homens a trazerem estes contributos, sim. Há muitas mães a contribuírem, menos pais. É uma pena. É uma pena, sim. Primeiro porque desequilibra muito, traz menos pluralidade, que é tão interessante aqui para o contexto do que é parentalidade, do que são as relações entre as pessoas, e portanto empobrece, o que é uma pena. Por outro lado, também nos dá um viés também um pouco interessante, porque quanto mais perspectivas trouxermos, tanto melhor. Aqui no caso concreto do nosso contexto, de que a parentalidade é vivida de forma não conjugal, pelo menos com uma parte das crianças e dos pais, em que os pais estão separados, ainda mais importante se torna, porque há um pai que há de estar na sua função e na sua relação de parentalidade com os seus filhos e que ter esse input e ter essas referências de outros pais homens, acho que é super interessante, sem ser sempre nesta sombra do que é o feminino e a parentalidade no feminino. Embora também sabemos que é uma abstração esta coisa do masculino e do feminino, todos nós temos também essas coisas masculinas e femininas dentro de nós. E daí, olha, muito obrigada, é bom trazer assim esse contributo, ainda por cima tu trazes uma parentalidade fora da caixa. Sim, acho que sim, não sei. Eu costumo dizer isto muitas vezes, eu sou um pai muito chato. E quando digo que sou chato, é porque recuso-me a criar filhos inúteis. E quando digo inúteis, são crianças que não vivem, que estão fechadas, que não saltam, que não pulam, que não correm, que não se esfolam, que não se magoam, que não caem. Enfim, não criar super atletas, nem super crianças. Dizer acima de tudo que os meus filhos, a não ser que idades é que tens, Mafalda? Tens que idade? Eu tenho 40, não é inscrição nenhuma, tenho 43 anos. Eu tenho 46, portanto somos da mesma geração. Eu sei que nos dias que correm é praticamente impossível
que eles vivenciem a nossa adolescência ou a nossa infância não vai ser igual. Também não foi a nossa, não foi igual aos nossos pais, mas também, se calhar, acho que a nossa não foi muito, muito, muito radicalmente diferente da dos nossos pais. Se calhar nós pegando nos nossos avós, se calhar sim há uma diferença muito grande. Eu acho que o salto geracional entre nós e os nossos filhos é que foi gigante em termos de vivenciar do dia a dia. Isto fruto também do advento das tecnologias, não é? E do online, e tudo ficar à distância de um clique. Ainda há pouco tempo eu brincava com a frase vai buscar o dicionário, que era como o pai me dizia quando eu lhe perguntava o que é que significa parentalidade, por exemplo. O meu pai dizia-me vai buscar o dicionário. E agradeço ao meu pai não me ter dito logo o que é que significava parentalidade. E eu quero que os meus filhos me agradeçam um bocadinho, não vai buscar o dicionário, mas se calhar outras coisas que eu lhes possa transmitir. Uhum. Aqui contextualizando, tu tens 3 filhos. Sim. E não és um pai separado, portanto, tu vives com a mãe dos teus filhos? Não, sou divorciado. És divorciado? Divorciado. Não sabias? Não sabia, Nuno. Uou, olha, não sabia, que curioso. Pá, não sabia, pensava que estavas junto com a mãe dos teus filhos. Não, sou divorciado. Já não estou desde 2018. Ok, estão separados há cerca de 3 anos. Sim. Ok, olha, não sabia mesmo. E ainda torna mais interessante aqui a nossa conversa, porque então vamos para um lado. Para ti é tranquilo falar sobre o que foi para ti a separação e o que é esta parentalidade? Super tranquilo. Super tranquilo. Separaram-se há 3 anos, não mais, 2018, já estamos a 4 anos. Não, peço desculpa, 2018. Sim, 2018. 19, 20, 21, 22. Sim. Já há 4 anos. Uhum. Portanto, ok. E como é que vocês transmitiram essa informação aos vossos filhos? Num jantar. Estávamos a jantar e comunicámos que os pais continuavam amigos, que eram muito amigos e que estavam bem, mas que não iríamos estar juntos. As reações. O Sebastião, o do meio, abanou a cabeça, assim um bocadinho como não quero acreditar nisto. O Henrique, mais velho, tranquilo, sim. E a Margarida histérica, porque ia ter mais uma casa com um quarto para ela. Foi um bocadinho esta... A reação. Que idade é que a Margarida tinha? A Margarida agora vai fazer 10, portanto tinha 6. 6 aninhos. E o Henrique... O Henrique é o mais velho, tem 15, tinha 11, e o Sebastião vai fazer 14, tinha 10 anos, 9 anos, 10 anos, mas fazemos coisas. Já idades um bocadinho diferentes, apesar de tudo, e portanto com impacto diferente. Tu sentes que essa diferença na forma como receberam a informação tem mais a ver com a idade ou tem mais a ver com a personalidade, com as necessidades, com o tipo de relação que eles acho que tem mais, eu não sou psicólogo, mas acho que tem muito a ver mais com a personalidade de cada um. E depois também ao longo do processo, ao longo do tempo em que estivemos, em que isto foi acontecendo, não é? Porque o divórcio não é uma coisa instantânea, não é? É uma coisa que demora tempo, demora tempo a assimilar. Mas para mim foram um bocadinho complexos, porque estava a viver em Lisboa, perto da escola, e passei a viver no Seixal, na minha casa, que eu comprei antes de me casar, que é uma casa que tem uma energia muito boa, é uma casa que eu, se tudo correr bem, não a vendo, só venderei por outra casa que tenha a mesma energia. Apesar da casa ter uma boa energia, foi cansativo, não é? Todos os dias acordar uma hora mais cedo, acordar todos uma hora mais cedo, ter pouco tempo para tomar banho, pouco tempo para tomar pequeno almoço, entrar no carro, fazer às vezes 1 hora, 45 minutos, 1 hora de viagem para Lisboa. A distância não é muito longa, mas
Apanha-se muito trânsito. A ponte 25 de Abril Exato. é o trânsito da morte, como eu chamo há anos. Eu vivi em Almada há muitos anos, aliás, eu gostava que os meus filhos tivessem vivido o que eu vivi em Almada, que foi uma cidade que me acolheu. Eu mudei de cidade aos 16 anos, vivi em Lisboa, depois passei para Almada, e passei por uma cidade que tem uma vida inacreditável, uma cultura, desporto, praia, fantásticos, e lá está, essa vivência que eu gostava que eles tivessem, e fosse um bocadinho do que eu vivi em Almada, era ótimo. Mas estava a dizer, é toda essa transição de passar de estar a 500 metros da escola para 1 hora da escola, foi difícil de gerir, porque chegava a casa todos os dias, todos têm atividades, ou era o rugby, ou era a ginástica, ou era qualquer coisa, e se chegava sempre a casa 8:45, 9 horas, ter que despachar jantares, ter que preparar o dia seguinte, às vezes chegava-me a deitar à 1 da manhã, não era de estar a ver televisão, era de preparar as coisas para o dia seguinte. Isso demorou algum tempo até eu encontrar a métrica e a mecânica necessárias para poder sobreviver. É tão interessante trazeres, pois é tão giro trazeres essa experiência de as coisas levam o mesmo tempo até entrarem na rotina, até a mecânica estar estabelecida e vocês conseguirem voltar assim a uma velocidade de cruzeiro, não é? Sim, sim. Tu já estavas acostumada a estar nesse envolvimento todo com os teus filhos ou foi uma aquisição desde o início? Desde o início porque a Joana, a mãe dos meus filhos, é enóloga também. Eu sou produtor, ela é enóloga. E desde sempre, desde o início, que a altura, por exemplo, agora estamos a chegar à altura das vindimas, eu ficava nas vindimas praticamente de setembro até meados de outubro, 100% com eles. Obviamente que a gente visitava, íamos lá visitar, íamos ao Alentejo, enfim, sou 100% desde o minuto zero. Qualquer um deles. E, portanto, quando foi a separação, não precisaste de ter um novo papel, esse papel já lá estava? Não, já lá estava. Curiosamente, e ainda bem, exato. E é tão curioso, porque repara, mesmo vocês estando, enquanto estavam juntos, não é? Antes de se separarem, de se divorciarem, já havia momentos e fases e períodos do vosso ano em que a vossa parentalidade não era propriamente dividida em 50% do tempo, não é? Não, nessa altura não. Do resto do ano, sim. O resto do ano era tranquilo. Sim, mas havia momentos que a rotina exigia ser de outra forma, e isso é tão completamente giro, não é? Porque nós pensamos que só acontece aos pais separados, e os pais casados também têm que fazer ajustes nos seus horários e nos seus calendários, não é? E portanto esta coisa... Por exemplo, neste momento tenho a guarda partilhada, 50-50. Tem a residência também alternada, então uma semana em cada... uma semana na minha casa, uma semana na casa da mãe. Pronto, nós, para perceberes o quão positivo o divórcio foi, nós vivíamos em Lisboa, a Joana tem o projeto dela no Douro, eu também, neste momento, também estou no Douro, e portanto decidimos mudar de cidade e viemos todos viver para o Porto. Uma decisão conjunta de pais separados. Incrível. Escolhemos uma zona, acho que conseguimos escolher uma boa zona, vivemos na Foz, muito perto do parque da cidade, a minha casa está a 200 metros da escola dos meus filhos, a minha filha está a 10 minutos a pé também. Consegui basicamente fazer o percurso inverso, que era ficar perto, não ter que usar carro. Eu uso muito pouco carro no Porto, temos a 1000 metros da praia, de Matosinhos, os meus filhos já estão perfeitamente adaptados, vão para todo lado, já andam de autocarro, já andam de bicicleta, de skate, trotinete, enfim, para quem não conhece o Porto, aconselho a viver, porque é uma cidade maravilhosa, é menos confusa que Lisboa. Então foi fácil a vossa adaptação e foi boa esta mudança? É super fácil, eu estou muito satisfeito, os meus filhos também. Outra parte positiva, se calhar que vais fazer essa pergunta, mas eu posso já dizer, a Joana tem namorado, eu tenho namorada,
é uma família alargada, digamos assim, e dou-me bem com o namorado da Joana, a Joana dá-se bem com a minha namorada, eles já vieram à minha casa, já fui à casa deles, portanto há uma energia que tem que ser desta forma, não há outra forma, por mais que eles, os namorados, não quisessem, teriam que levar com a família por inteiro. Eu fico curiosa, tem que ser dessa forma, não tem. Nós assistimos, eu assisto a muitas famílias. Não tem, é verdade, não tem, mas vocês escolheram. Neste universo teria que ser desta forma, não há outra hipótese. Eu não vou desaparecer da família da Joana, nem a Joana vai desaparecer da minha família. Portanto, toda a gente se dá bem, toda a gente se comunica, sem barreiras, e eu fico muito feliz de ver os meus filhos serem bem tratados pelo namorado dela. Fico feliz, não fico invejoso, não me sinto substituído, nunca foi nisto com a Joana, mas acredito que ela também fique feliz de ver que a minha namorada também trata bem os filhos dela. Tão bom. Como é que vocês conseguiram construir isto? Como é que se constrói uma relação assim após a separação? Bom, para já, nós sempre fomos amigos, desde o início. Já nos tempos da faculdade éramos amigos. Começámos a namorar depois da faculdade, praticamente. E, obviamente, que foi um choque para mim, porque foi ela que me falou sobre isso e que abordou a situação de, inicialmente, nos separarmos, enfim, eu ir para a minha casa e ela ficar naquela casa. Foi um choque. Lá está, aquele processo de transição, que é muito mais do que só separar, não é? É tudo, é a vivência, é o dia-a-dia, enfim. Mas eu não posso obrigar ela a gostar de mim, nem ela me pode obrigar a gostar dela. Portanto, isso é uma verdade absoluta. E se ela está melhor assim, eu também teria que ficar bem. Não fazia sentido estar a chorar. Chorei pouco, é verdade. Disseram-me para chorar mais, mas se calhar chorei noutras situações, se calhar, e essa situação também ajudou a chorar, porque os homens também choram. Claro que os homens também choram. Por acaso, posso dizer uma coisa muito gira. Fiz um post muito giro. Está nas fotos do Instagram? No Instagram, que é: os homens também choram e as meninas também se masturbam. Isto é que é verdade. Okay? Não tem que haver tabus dos homens chorarem, porque há sempre a ideia de que só os homens é que se masturbam e que as mulheres não. Enfim, e desculpa estar a perder este assunto, mas bem por causa da história dos homens também choram. E pronto, acima de tudo ficou a amizade, mas acima disso tudo ficam os filhos. Os filhos têm que ficar acima de qualquer quesilha, qualquer guerra entre pai e mãe, ou de marido e mulher. Nós nunca discutimos muito à frente deles, não porque não queríamos, é porque não era uma coisa que acontecia com regularidade, sempre nos demos bem, mas pronto, este momento aconteceu e tivemos que nos adaptar. Quanto tempo? Não sei, foi acontecendo. E como é que aconteceu? Foi acontecendo. Eu sou uma pessoa bastante flexível, acho. Sou flexível, sou eclético, não é presunçoso da minha parte dizer isto, mas acho que muitos dos divórcios vêm que as pessoas simplesmente não conseguem tolerar um ao outro. Não conseguem tolerar coisas, não conseguem tolerar que a pessoa deixa todos os dias o copo sujo em cima de lava-louças e não põe na máquina. Que são coisas muito básicas. Isto é o básico do básico. Mas, enfim, há situações em que, de facto, às vezes a gente tolera, outras vezes engole-se, outras vezes refila-se. É um bocadinho assim.
tem que ser assim, desta forma, não há outra hipótese. Para mim é a minha visão. Eu fico aqui curiosa que esta ideia de ser-se apanhado de surpresa, quando alguém nos comunica que quer separar, há sempre aquela suspeita de, a sério, foi mesmo de surpresa, não tinhas pistas nenhumas, ou estavam lá pistas e andaste a não querer ver. Como é que tu agora, olhando para esse momento, te recordas? Nós tínhamos tido alguns problemas, 2 vezes. E achei que as coisas tinham-se resolvido. Eu também sou um bocadinho sonhador, e acreditar que as coisas se resolviam e que estavam bem. Tenho a minha cota-parte de culpa, porque acho que é importante lá para uma pessoa deixar de gostar ou naquele momento não achar que não fazia sentido, não é culpa dela, e acho que aí não é simplesmente as coisas não correram como deviam ter, como deveriam, não correram, não aconteceu. O amor dissipou-se ou dissolveu-se, enfim. E, portanto, não tenho rancor nenhum, nem mágoa nenhuma de ela ter-me comunicado isso. Curiosamente, ela comunicou-me numa véspera de eu ir de bicicleta até Fátima. Não sou católico, não sou praticante, não sou católico, tenho o maior respeito pela religião, apesar de ter as minhas opiniões, mas calhou na altura em que foram 2 dias de bicicleta com os amigos, e cheguei a Fátima na altura da procissão de velas. Não sei se alguma vez viste ou estiveste presente. Nunca. Apesar de não ser católico, eu aconselho quem quer que seja que assista, porque é um momento absolutamente inacreditável ver milhares de pessoas seguindo a mesma coisa, seja ela religião, seja uma santa, seja um santo, seja uma aparição, sejam os pastorinhos. É impressionante e é de uma magnitude que deixa qualquer pessoa absolutamente desarmada. E, portanto, foi nessa altura, e ainda bem que calhou nessa altura, porque, de facto, senti ali uma energia muito engraçada e muito positiva. Acima de tudo porque as pessoas que estão ali são pessoas de bem. Tudo que aquelas pessoas estavam ali, não conheci ninguém, a não ser os meus amigos com quem eu estava, mas marcou-me e, portanto, jamais esquecerei esse momento. Se calhar, se não tivesse feito nada nos dias seguintes ao saber isso, ao saber a decisão dela, teria sido se calhar diferente, acho eu, não sei. Senti uma calma, uma paz. Senti que pensei muito nos meus filhos. Pensei que teria que fazer tudo possível para que eles ficassem bem. Era o meu primeiro objetivo. Não era eu ficar bem. Eu acho que lá está, acima de tudo estão os nossos filhos e eles é que têm que estar em primeiro lugar. Porque nós acho que já estamos crescidos e adultos, já sabemos lidar, já passámos muitos choros, namoros, não namoros, enfim, uma série de coisas que nos aconteceram ao longo da vida, que nos deram bagagem para a gente poder encaixar as tristezas, não é? E acho que lá está, se tivesse 20 anos, já tinha chorado, dava berranho, e andava aí a ouvir músicas melancólicas, que era o que eu fazia quando eu tinha 20 anos, quando uma namorada acabava comigo ou separávamos, em vez de pôr música positiva, não, punha música triste, porque é uma estupidez. Nós estamos em baixo e vamos carregar, ainda vamos nos enfiar mais. Não foi o caso desta vez, também não me recordo de músicas a que ouvi, mas sim, aquele momento foi positivo e foi bom
apesar de não, lá está, que não sou católico, tenho ido todos os anos de bicicleta com eles até lá, deixo sempre umas velinhas para os meus filhos e para os meus, e pronto, acaba por ser uma tradição. Uhum. É curioso porque falas da experiência de calma, não é? Tu que sentiste sim. essa calma lá. Por algum motivo, vem-me a mim a palavra de fé e de esperança. Eu também não sou católica, também não sou religiosa. E embora tenha sempre um género de uma inveja positiva, assim, um ciúmezinho de quem consegue ter essa fé e essa esperança, algures, numa entidade, seja ela qual for que as pessoas professem, não é? E fico a pensar, fico curiosa, será que nesse momento te ligaste de alguma forma, é uma pergunta, assim, ligaste de alguma forma a algum tipo de fé, algum tipo de esperança, não propriamente numa entidade religiosa, mas numa nova vida que se estava a abrir naquele momento? Sim. Mas está, foi tudo, nessa altura é tudo muito, apesar da calma, foi um bocadinho nebuloso essa fase, ok? Portanto, eu não sei muito bem, não me recordo muito bem do que é que eu senti verdadeiramente, porque lá está, lembro-me dessa calma, lembro-me do caminho estar assim meio triste, mas foi aquele momento, sim. Agora o resto é tudo um bocadinho nublado, como aqui dizer, lembro-me do meu cansaço, lá está, que a gente falou há bocado, do cansaço do dia a dia, como dizia o Rui Veloso, frágil a memória da paixão. E o que a gente lembra-se normalmente, as coisas que a gente se lembra às vezes muito mais rapidamente é da tristeza e não da felicidade. E portanto é um bocadinho naquela altura foi o que eu fui, mas lá está, não consigo dizer se aquele momento foi uma felicidade, mas foi uma calma. Fé, não sei, mas foi um momento muito, muito importante para mim. De calma, a partir dessa calma. Sim, E os passos seguintes, que foi sair de casa, montar a tua casa novo, imagina agora com uma reestruturação diferente para receber os teus filhos também agora lá. Exato. Como foi para ti esse processo? E a Joana ajudou-me, atenção. Sim. Vocês combinaram isso, Nuno? Vocês entre os dois combinaram, olha, vamos fazer isto da melhor maneira possível, vamos fazer isto também, vamos fazer isto. Vocês criaram um novo projeto na vossa nova relação ou foi intuitivo, foi natural? Foi intuitivo. Não, foi intuitivo. A Joana tem essa capacidade de ajudar e de se preocupar. Eu também tenho acho que eu também teria essa preocupação se fosse o inverso, obviamente que ela tinha a casa montada e eu não tinha. E portanto, não ajudou, até fui lá à casa ajudar-me a montar algumas coisas. Eu nem estava em casa, ela foi lá e montou com uma amiga, uma grande amiga dela, uma grande amiga minha, que é a mãe da minha afilhada, neste caso, até já ficámos amigos. Lá está aquela parte, vou fazer o parênteses, a parte, a minha família, a Joana não se apaga da minha família, nem eu me apago da família da Joana, e quando digo família, são famílias e amigos, portanto, e mantemos a amizade constante. E, portanto, foi super intuitivo essa parte, super agradável, acho que também ajudou também um bocadinho também a sentir que não, olha, faz-te a vida e desenrasca-te. E não foi nada disso. Não foi nada disso. Ok. Não sentir a rejeição, é isso? Não sentir a rejeição. Exatamente. E nós continuamos a ajudar um ao outro muitas vezes. Imagina, uma semana que eu estou uma semana sim, semana não. Às vezes estou 2 semanas, e às vezes ela está 2 semanas, porque lhe interessa, tenho que ir aqui, tenho que ir ali, tenho que fazer isto, tenho que fazer aquilo, e a gente vai acertando. Ou seja, não é 50-50. Na ponta do lápis. Calhar um ano eu tenho mais dias com eles, no outro ano seguinte ela tem mais dias com eles. Acaba por ser um bocadinho
um bocadinho assim, porque acho que é assim que faz sentido. Às vezes eu preciso de ajuda, às vezes ela precisa e a gente vai se ajudando um ao outro. Nessa fase de separação e de reconstruir a tua casa para receber os teus filhos e, portanto, ter agora esta nova configuração, qual foi o maior desafio que tu sentiste, aquele mesmo mais tramado? Da reconstrução, o maior desafio. Nessa fase. Boa pergunta. É uma boa pergunta. Não sei se tenho resposta para isso. Eu acho que o desafio era que as coisas se equilibrassem novamente. O desafio era que eles sentissem o mínimo impacto na separação. Isso. Eu vou dizer-se uma coisa um bocadinho. Cheguei a momentos em que eu tinha que apertar as finanças e às vezes dava-lhes um bom jantar e eu café com leite e pão com manteiga e estava bem. Ou uma sopa. Uhum. Foi pouco tempo. Acabei por as coisas pegaram, mas aquele momento em que, de facto, eu queria era que eles não se apercebessem. Não é esconder as dificuldades. Eu acho que a gente não tem que dar sempre a parte fraca. E eu gosto é que eles vejam o pai, que o pai é forte, que o pai é um super-homem. Mesmo que pinta as unhas. Sim, minha filha pinta-me as unhas. Agora já não tanto, mas eles sabem que o pai não é perfeito. Eu digo que não sou perfeito. Aliás, não há pais perfeitos. Tenho os meus erros, tenho as minhas falhas. Às vezes dou um berro a mais. Enfim, acontece. Não há pais perfeitos e eu estou longe de ser perfeito. Uhum. E nesse grande desafio que tu querias conquistar e ultrapassar, que é voltar ao equilíbrio rapidamente, qual foi a tua maior ferramenta? A maior ferramenta? O teu maior recurso, o teu melhor recurso. Ser positivo. Acreditar que as pessoas estão sempre a dizer que eu estou sempre a rir, passo a vida a rir-me, que estou sempre feliz e estou sempre contente. É algo que não me abandona, mesmo na tristeza. E portanto acho que a gente não pode viver infeliz para sempre e portanto acreditar que as coisas vão melhorar. E acreditava nisso, acreditava que as coisas iam se equilibrar mas é difícil dizer-te, olha, qual foi o que eu me agarrei a mais. Não, acho que é ser positivo. Ainda hoje a minha namorada me disse, tu estás sempre, a tua felicidade é contagiante, estás sempre feliz e estás sempre bem. As coisas, acho que não estou sempre bem. Acima de tudo, uso o bom senso, usemos o bom senso o tempo todo. Acho que é importante. Eu vou dar um exemplo do bom senso. Ok. Bom senso, se alguém pegar num carro e não ultrapassar pela direita consecutivamente numa autoestrada, essa pessoa não tem bom senso. É um exemplo básico. Eu uso isso quase 24 horas por dia. O que é que está bem, o que é que está mal, o que é correto, o que é que é incorreto. E daí muitas vezes sentir-me triste porque às vezes fui incorreto para com os meus filhos, muitas vezes sopa com os meus amigos, não tanto, porque acho que não se zanga muito com os amigos. Com os amigos é raro a gente zangar-se. Acho que nunca me zanguei com um amigo meu até hoje, acho, assim, verdadeiramente nunca. É bom senso, ter bom senso, ser racional, também emocional, acho que é emocional, a gente não são, sendo 100% racionais não funciona, acho que também temos que ter uma parte emocional que muitas vezes nos desilude, mas isso faz parte. Não deixas que as emoções fiquem ao volante, é isso? Às vezes ficam. Às vezes ficam. Às vezes é inevitável. Às vezes não conseguimos controlar. E lá está. E se calhar também aconteceu, não sei se tens filhos ou não. Tenho 4 filhos. 4? Uau! 4 rapazes. O mais novo chama-se Henrique também, como o teu mais velho. Lá está, e muitas vezes quando a gente
a gente se irrita, depois aquilo é quase como uma montanha russa, não é? E a gente acaba por não ter um momento em que, pá, para lá, já chega. Não. Depois tá, e depois... E já foste. Já fui. E portanto, mas tirando esses momentos, acho que na soma consigo ser mais positivo para os meus filhos do que negativo. Quando te apanhas ou quando reparas que tiveste um momento menos feliz, menos interessante do ponto de vista da vossa relação e da vossa conexão, o que é que tu fazes para reparar esses momentos? Já também fico muito triste. Fico muito triste. Fico mesmo... e eles percebem e vêm ter comigo. E ficas triste com quem? Comigo. Acho que é um misto. Acho que uma parte sou eu e outra parte é porque eles também erraram. Ou a meu ver, eles erraram. Porque eles têm a razão deles e eu tenho a minha. Não é? Depois há este choque que não, muitas vezes não dá. Não dá, não tem como se juntarem. Mas fico triste. E digo-lhes mesmo, sem medos. Eu estou muito triste. Estou mesmo desiludido, triste. E eles percebem, e ainda a semana passada, há pouco tempo, uma semana ou 2 semanas, portaram-se muito mal no restaurante, e quando chegámos a casa, fui-me deitar e eles vieram para o meu quarto. E pronto, estivemos a conversar. A minha filha estava triste porque tinha dito que ia pedir desculpa, ao irmão que ia pedir desculpa a mim, e ele disse, não peças desculpa, porque o pai não vai aceitar. Aquelas coisas que miúdos dizem. E eu disse, Margarida, tu tens, e que eu lhe disse, olha, eles podem achar isso, mas tu tens que ter a tua própria cabeça. Se tu queres pedir desculpa, não há ninguém que te pode impedir de pedir desculpa. Se tu queres pedir ajuda, não há ninguém que te pode impedir de pedir ajuda. Se está na tua cabeça e no teu coração, segue. Ela é um tanque, porque ela tem 2 rapazes mais velhos e está sempre... Ela também tem a sua personalidade muito forte, também irrita muito os irmãos, os irmãos irritam a ela, está ali um vulcão muitas vezes, mas o que eu lhe disse, e ela lá está, eu acho que lá está, como eu disse no início, eu não quero criar filhos inúteis. Quero que eles tenham a própria cabeça, que pensem por eles, que sejam... Se a minha filha, na vida profissional, for tão focada e objetiva como é no dia-a-dia, ela vai ser bem-sucedida, porque ela não desiste. Pai, quer comprar o tie-dye e as tintas para tingir as t-shirts. Ela não larga até a gente conseguir encontrar isso. É todos os dias, a toda a hora. Todos os dias, a toda a hora. Quero ter com uma amiga. Não me larga até conseguirmos que ela vá ter com uma amiga. Portanto, e eles também são assim, eles também são muito objetivos e focados, persistentes, que acho que é como que a criança deve ser, persistente. Não sei se já leste os livros do Ricardo Araújo Pereira. Não, ele tem 2 livros, que é o Estado de Velejo e o outro é Idiotas Inúteis e Úteis. E ele tem são artigos que ele escreveu para a Folha de São Paulo. E que ele diz que fica escandalizado quando os pais dizem eu tive um filho para dar sentido à minha vida. E ele disse, como assim, sentido à minha vida? Então quer dizer que tu até os teus filhos nascerem tu não tinhas sentido. E os teus filhos nasceram e só vão ter sentido na vida quando tiverem filhos. Exato. Porque não faz sentido dizer que ter filhos para dar sentido à vida não não faz sentido mesmo. A gente não tem filhos para dar sentido à nossa vida. Sim, a gente tem filhos. Exato. É uma boa pergunta. Porquê que a gente tem filhos? É uma excelente pergunta. E que há dias que a resposta parece tão clara e há outros que nem por isso, não é? Que onde é que eu tinha a cabeça? Exatamente. Por exemplo, eu tive 4 dias com o meu filho mais velho. Os 2, os mais novos, foram estar com a mãe. Passaram uns dias com a mãe porque estavam com um grupo de amigos e o mais velho quis ficar porque vinha um amigo dele visitar, então eu quis ficar cá. Foi fantástico. Só filho único. Eu tive um pensamento rápido, porquê que eu tive 3 filhos? Onde é que eu tinha a cabeça? Mas eu pensei,
depois não tinha aqueles dois que são fantásticos. Extraordinário. Lá está. Não é? E frações de segundo. Sabe tão bem ter só um filho, mas depois onde é que está o resto? Não é? Exato. São tão bons todos. Mas eu percebo isso. Olha, para mim sempre, desde criança, era evidente que queria ser mãe. Eu não tinha dúvida nenhuma disso. Aliás, tinha a pressa de quando é que chegava o momento e não era sequer para ter sentido na vida, era porque sonhava ser mãe. Quando as pessoas perguntavam em pequena, não é? O que queres ser quando for grande? Na minha cabeça respondia, quer ser mãe. Mas já tinha percebido que politicamente não era politicamente correto. Então dizia, quero ser arquiteta. E na minha cabeça, quer ser mãe. Exato. E pronto, e tive o primeiro filho e foi maravilhoso, e depois o segundo, maravilhoso foi, e desconstrói aquela ideia toda do primeiro filho, e depois veio o terceiro e nós pensamos que o terceiro, isto aqui, peanuts, favas contadas, e não é nada, porque o terceiro filho traz também tanta novidade e tanta experiência estimulante como o primeiro e o segundo. Eu não tive essa sensação de déjà vu e de repeat no terceiro filho, mas ao terceiro filho tive pela primeira vez a impressão de é por isto que algumas pessoas não querem ter filhos. Exato. Mas foi só a terceira e pensei, como é que... Exato, o barulho, aquele trabalho permanente, aqueles afazeres, aquela falta de momentos que nos podemos ouvir a nós próprios sem ser a sentir outro corpo encostado ao nosso e mais uma solicitação. Eu até partilhei isso com uma amiga que ficou muito chocada, como se eu tivesse de alguma forma a dizer que eu não queria ter tido aquele filho. E eu nunca pensei isso, eu estava muito contente de ter uma terceira filha. Mas deve ter sido o momento em que eu me senti mais subterrada e pensei, é isto de facto é muito exigente, isto de facto é muito duro. E é maravilhoso, é super fantástico, ainda assim é mesmo muito duro. E tem dias então que são mesmo muito, muito cansativos. Mas foi preciso 3, para eu encher a medida e perceber, isto é mesmo duro. E pela primeira vez pensei, é natural que haja pessoas que não queiram viver isto. E eu até aí nunca tinha compreendido como é que há quem não queira ter filhos. E a partir daí comecei a compreender. Ainda assim, ainda tive mais um filho, portanto, não foi por aí. Mas sim, essa sensação quando tenho só 2, isto assim é uma limpeza. Não, e é engraçado, porque agora fizeste-me lembrar não sei se conheces o Marcos Piaget. Sim, é um brasileiro. sim, o brasileiro. Eu tenho uma palestra na TEDx maravilhosa. Eu cada vez que vejo aquilo choro. Porque é a história da vida dele, não é? Que a mãe teve relações com o homem e o homem desapareceu. E ele não teve pai. E há uma frase muito, muito bonita que ele diz: eu não sei o que é ter pai, mas sei o que é ser pai. E isto diz tudo, não é? E ele fala sobre, depois ele recebeu histórias, ele tem um podcast muito giro que é o Papai é Pop, e tem umas histórias muito giras de pais que entram em contato com ele, que voltaram a estar com os filhos, e tem outra frase fantástica que é: um pai que abandona a mulher, ele não sabe o que está a perder. E ele não sabe o que está a perder, ele está a perder as birras, os risos, os choros, tudo, não é? Sim. E eu, cada vez que vejo aquele podcast dele, choro porque é muito emocionante e é muito bem escrito pela parte dele. Ele é um comunicador nato, não é? Mas pronto, voltando à história do pai, é muito difícil. É muito duro. É uma dureza. E ele diz também no início daquele podcast, daquele diz que quem diz que o bebê a nascer é maravilhoso, não é? É cheio de sangue, a mulher toda cortada e depois desta parte, eu sei que estou a ser muito falador, eu sei, peço desculpa, mas ele diz assim: há uma parte em que ele estava na maternidade com a mulher estava a dar na mão de um lado, estava na mão do outro, e há uma altura em que adormeceu e ele, socorro, e elas, não, agora é com você. Lá está, agora é com você. Porque ser pai não é só ter relações e a mãe que se amanha, porque eu bem vi o turbilhão emocional que a mãe dos meus 3 filhos passou antes, durante e após a gravidez. Eu vi. Eu cheguei a casa um dia do meu segundo filho
Cheguei no dia de trabalho, ela tinha passado o dia com ele, e ela estava no quarto a chorar, e ele no quarto a berrar. No outro quarto a berrar. Né? E os pais, há muitos pais, acho que hoje em dia a parentalidade já está, há muito mais pais do que pais, só que são pais só por serem. Por acaso, felizmente, todos aqueles que me rodeiam, os meus amigos, familiares, são todos pais super presentes. Espero que seja cada vez mais uma minoria os pais que não estão presentes. Sim, essa também é a nossa experiência. Os pais estão cada vez mais presentes, seja numa parentalidade não conjugal como conjugal. Os pais estão cada vez mais presentes e a querer participar, não é? Presente, corpo presente, é querer estar na vida dos filhos e querer viver com os filhos a sua parentalidade. Tu na tua página, nitidamente trazes os teus filhos para muitas atividades, muitas delas, a maior parte das pessoas acharia radicais. Curiosamente andam os três, portanto a Margarida anda junto dos rapazes nessas experiências, o que é espetacular, e a seguir pões imagens tuas, ora a montar a árvore de Natal, ora a fazer comida, ora a costurar, ora a dobrar camisolas, ora cuecas e meias, ora... E acho tão interessante tu misturares tudo isso na página, e tornar as coisas mais transversais, independentemente do género, não é? E tu trazes isso com muita assiduidade, essas várias imagens. Eu acho que aí vem muito também de, não é? Acho que a minha mãe e o meu pai, acho que sempre me deram tarefas. Aliás, os primeiros trocos que ganhei, os primeiros centavos que ganhei, foi a passar a ferro. Minha mãe tinha roupa a passar a ferro. Disse, olha, queres ganhar algum dinheiro? E eu quero. Então, olha, deixa passar a ferro. Eu também. Cada peça ganhava 5 escudos. E um milheirzinho e juntei. E, portanto, não tenho vergonha nenhuma de dizer que sei passar a ferro com a mão esquerda. Mas és canhoto? Não, não sou, mas dá-me mais jeito com a mão esquerda, não me perguntes porquê. Mas sempre, e pôr a mesa, tirar a mesa, pôr a máquina, tirar a máquina. Tinha grandes discussões com a minha irmã, porque uma semana era a tirar a máquina, outra semana era outra, depois ela falhava e eu tinha que fazer no lugar dela, depois não compensava, e era uma guerra. Mas pronto, mas são momentos que se guarda para a vida. Sempre tivemos muitas tarefas, portanto eu sempre fiz isso tudo. Sempre gostei de cozinhar, sempre gostei de ver a minha mãe cozinhar, e o meu pai é um cozinheiro excelente. E portanto, tudo aquilo que aparece aí não é nada forjado para aparecer na página. O dobrar os sacos de plástico em triângulos. Exato. A minha mãe sempre fez isso. Eu sempre vinha fazer isso. E de facto ajuda, porque não é tudo ao molho. E ocupam muito menos espaço, não é? Claro. Sim. E portanto nada ali é forjado, nada, não tenho, a página, não, como tu sabes, o marketing pode vender muita coisa, vivemos no tempo dos influencers. Eu não quero ser nenhum influencer, não tenho ambições, dá trabalho, gosto de mostrar um pouco, já estive mais ativo, confesso, agora estou um bocadinho mais parado, mas sempre quis que os meus filhos fossem o mais autónomos possível. Meus filhos andaram muito pouco de carrinho no centro comercial. Andavam a pé. Muito pouco. Meus filhos subiam a um parque infantil ali na Costa da Caparica, em São João, que tem umas de madeira, que tem uma parede escalada. Meus filhos com 2 anos subiam aquilo. E havia pais que olhavam, quase que queriam ir lá. E eu estava ali. Não estava sentado no banco a vê-los a fazer isso, não é? Claro. Estava ali, se eu explicava, olha, põe o pé aqui, para eles subirem. E eu, lá está, tenho falado de muitas pessoas que sigo. Há um astrofísico, que deves conhecer, que é o Neil deGrasse, astrofísico afro-americano, que é um gajo genial. Sim. Ele tem uma entrevista muito gira que diz o seguinte: eu e a minha mulher escolhemos um caminho para os nossos filhos. Se tiver que ser o mais longo e o mais difícil, fazemos. Vou dar um exemplo. Ele falou de experiências de pôr um pé numa poça de água e a água fazer assim, uma cratera. Eu vi uma criança com uma mãe, e a criança estava cheia de galochas aqui, e uma poça enorme à frente. E ele diz assim, pensava para ele, deixa a miúda pisar.
deixa a Emília pisar. E a mãe não deixou. E ele, pumba, uma experiência que a criança não viveu. Acabou de perder. Outro exemplo, Freeport, com os meus filhos. Aquilo tem umas fontes de água que saem por baixo. Sim. Era um dia de calor. Epá, e os miúdos começaram a ir para lá. Loucura. A tapar a coisa, a água ali para cima, todos encharcados. E as pessoas passavam, em vez de dizerem, tipo, olha que giro, não, tipo. Como é que deixa uma coisa desta? E aquilo, eu olho para aquilo e eu voltava a fazer igual. Portanto, o mais difícil tem que ser sempre o caminho, eu acho que não tem que ser o caminho mais difícil, tem que ser o caminho que os ensina. Sim. Parece quase, estou a falar isto, parece que sou quase um psicólogo de crianças, que estou a dar aqui umas dicas. Não, eu acho que acima de tudo as crianças têm que, lá está com isso no início, cair, fazer feridas. Meus filhos estão sempre todos esfolados. Então, quando vamos para os Açores, vêm de lá todos esfolados. Braços partidos, cabeça partida, cheio de arranhões. Minha filha ainda não partiu nada, graças a Deus. Por acaso, nesse aspecto. Olha, é pacífico quando eles fazem esse tipo de mazelas contigo e a seguir vão para a mãe? Há alguma questão com isso? Nada, zero. Eu imaginava que não, mas era só para ter certeza. Zero, nada Olha, disso. também fico curiosa da tua página ser o pai fora da caixa, porque tu és muitas coisas, não és só pai, mas escolheste apresentar-te como pai fora da caixa. Quão identificado estás nesse papel e qual é a tua intenção com esta página? Olha, para já, porque eu tenho duas páginas, tenho o Moço dos Vinhos e tenho o Pai Fora da Caixa. Até tenho mais, eu tenho o Out of the Box e o português Wine Guy, enfim, que seria a parte inglesa também do Moço dos Vinhos. Moço dos Vinhos foi por causa que uma amiga minha estava sempre a chamar, brasileira por acaso, e é o Moço dos Vinhos, o Moço dos Vinhos, e eu achei um nome forte e criei essa página. Pai Fora da Caixa porque também muita gente me dizia isso, o próprio pai da Joana, o meu sogro, ex-sogro, não sei como é que se chama, acho que é sogro. Julgo que juridicamente o facto de ser pai da mãe dos teus filhos será sempre sogro. Ok, então o meu sogro dizia Pai Fora da Caixa, e também gostei do nome Pai Fora da Caixa e criei. A intenção, eu acho que qualquer pessoa que tem uma página é porque quer mostrar aquilo que é. Okay. Ou que não é. Como há muitas páginas que as pessoas mostram que não são. Aqui não há filtros. Olha, estou curiosa com outra coisa que acho giro, já disse, esta mistura que fazes de coisas masculinas com femininas, de radicais com tradicionais e estas coisas, esta misturada que eu sinto quando vejo as tuas publicações e a tua página. E isto gera-me uma outra curiosidade que tem a ver com o facto da produção dos vinhos. A produção do vinho é uma coisa altamente tradicional, altamente cultural, com uma forte carga social, com uma história imensa no nosso país e fora dele. E gostava de saber como é que tu alias uma coisa à outra, não é? A tradição à inovação, a cultura e a história a coisas novas e fiquei a pensar que de alguma forma há uma ligação, fiquei mesmo curiosa, que é bolas, o vinho então é mesmo daquelas coisas tão antigas e enraizadas na nossa cultura, não é? Sim, mas também pensar assim, ser um pai presente também não vem lá atrás. Pois não! Uma coisa que é mais recente. É isso! Mas sim, mas a produção de vinho, apesar de ser uma arte muito antiga, tem muita tecnologia. Tem muita tecnologia, tem muita know-how moderno que melhora, e de que maneira, os vinhos. Aliás, nos últimos 30, 40 anos, os vinhos deram um salto qualitativo enorme, fruto também da nova geração de enólogos que surgiu em Portugal, que aprendeu muito também do novo mundo, vou falar Austrália, Califórnia, e também do velho mundo, França, que tem uma tradição enorme de produção de vinhos. É mais tecnológico do que tradicional. Quer dizer, eu acho que é um mix. Continua a ser pegarem uvas, pisá-las ou não, fermentar, enfim, há muitos processos. Mas o que pode ser tecnológico é controle de temperatura, análises ao vinho,
controle de fermentações que podem estar a acontecer, enfim, há muita coisa que isso não existia na altura, não é? Antigamente, para se meter uma cuba ou algo, ou um recipiente a temperatura baixa, era com gelo. Uhum. E eu acho, o que posso dizer é que os meus filhos fazem parte desse mundo. Escolhem uva, pisam uva, provam as uvas, cheiram os vinhos, ainda não provam, mas a minha filha tem uma capacidade incrível, ela consegue agitar o copo Eu vi no outro dia um vídeo que com a puseste esquerda e com a direita. Eu nunca vi ninguém fazer isso. Eu próprio tenho dificuldade com a esquerda. Apesar de ser ambidestro, ou ter alguma parte ambidestro, não consigo fazer como ela. Mas ela aprendeu aquilo. Olha, eu antes da pandemia tive uma experiência com prova de vinhos, em que havia um festival do peixe e que tinham lá um evento com vinhos e fizeram um jantar de harmonização. Provavelmente para ti estou a dizer uma coisa banalíssima, para mim foi uma coisa extraordinária, completamente, olha, fora da caixa. Foi incrível. E foi espetacular provar os vinhos, portanto, estava um chefe a fazer comida, depois nos era servida, e era acompanhado com um vinho específico para aquele prato que nos estava a ser servido. Depois vinha outro, e aquilo foi uma série dele. Pouca comida e pouco vinho, bem entendido, senão ninguém aguentava. Exato. E foi uma experiência incrível do ponto de vista sensorial, foi mesmo, mesmo, mesmo muito incrível. E comecei a perceber como, de facto, há vinhos que, conforme o que estamos a comer, faz uma diferença substancial, até ao ponto de não se reconhecer o vinho. É como se não fosse sequer o mesmo vinho. É impressionante. E há experiências muito engraçadas. Na mesma refeição, provar o mesmo vinho a 3 temperaturas diferentes. A 3 temperaturas diferentes. Um vinho a 5 graus, outro a 12 e outro a 18. Um branco, por exemplo, já fiz isso. Já fiz isso? Não, já tive em que fizeram isso. Que nem parece o mesmo vinho. Pois, é tão impressionante. E já me fizeram uma prova cega no Semaneiras, do restaurante do Lubomir Stanisic, em que deram o mesmo vinho a temperaturas diferentes e eu tinha uma folha que tinha que tentar adivinhar a região, as cartas, e depois no final, quando um disse que era uma região, outro disse que era da outra, acertei uma, falhei a outra, e depois disseram o mesmo vinho a temperaturas diferentes. Está. Isto é mesmo assim, são coisas que são fora da caixa. É mesmo, é mesmo. Tu continuas a gostar de vinhos e de provar Muito, vinhos e ter esta experiência com os vinhos? Muito. Lá está, sendo produtor, as pessoas acham que a gente bebe muito vinho. A gente não bebe muito vinho, a gente prova muitos vinhos. Gosto de comprar vinhos novos. Ainda há pouco tempo estive fora e comprei vinhos dessa região. Enfim, gosto sempre de provar, quando vou a um sítio, por exemplo, se for ao Dão, gosto de provar vinhos do Dão. Se for a Barcelona ou a Espanha, gosto dos vinhos espanhóis. Enfim, França igual, acho que faz sentido. Alemanha também. É o que faz sentido é provar vinhos, falar com as pessoas do restaurante. Olha pá, aconselha-me um vinho daqui, uma casta especial, uma coisa que faça sentido para o jantar. E é assim, não sou eu, raramente olho para a carta, raramente. Chamo o sommelier e digo, olha, diga-me o que é que eu posso ver. E isso é que é giro, é ele mostrar uma coisa, porque é giro, porque o trabalho dele é esse. Eu acho que a gente não podemos menosprezar o sommelier, porque acho que é um trabalho super valioso para o mundo dos vinhos. Esta coisa dos vinhos terem sabores de tal maneira diferentes que pode ser difícil sequer distingui-los em função da temperatura que eles têm. É possível, e agora estou aqui eu talvez a alucinar, que também tenhamos uma experiência brutalmente diferente se estivermos emocionalmente a consumir os vinhos em estados diferentes? Completamente. É? Completamente, claro. Okay. Lembras que estás a falar de quando estavas triste ouvias músicas melancólicas para ficar ainda mais triste e ainda mais enterrado na fossa? Na altura, sim. Também há vinhos específicos para cada uma destas emoções do género. Qual é o vinho bom quando estamos tristes? Isso é uma excelente pergunta e é uma excelente ideia. Nunca pensei muito nisso. Eu acho que o vinho deve ser, acima de tudo, deve-nos saber bem.
independentemente se é um vinho de 5 euros, 10 euros, 100 euros, 1000 euros, whatever. Tem que ser um vinho que nos apeteça beber. Seja triste, seja feliz. Acho que a pessoa... isto é muito fisiológico, não é? Eu, por exemplo, agora, antigamente eu bebia poucos brancos. Agora 80% do que eu bebo é brancos. Porquê? Porque eu acho que o tinto pesa. Eu estava a pensar mesmo nisso, quando estamos tristes o tinto fica melhor, não é? Não sei, nunca pensei muito nisso e não confesso que não há nenhum vinho que eu beba perante o meu estado emocional. Acho que percebe-se, mais vezes, que aquele vinho que a gente gosta naquele momento não nos soube bem. Quando estamos tristes. Não nos soube bem, seja triste ou feliz, ou zangados, ou... Não. Não bate certo. É que, e nunca te lembraste de ligar isso ao estado emocional? Não, nunca me lembrei. Mas é uma boa ideia. Vou fazer vou pegar essa ideia, vou roubar essa ideia e vou fazer uns... Eu costumo associar vinho com música, muitas vezes. Vinhos com música, sim. Acho que há vinhos que sabe bem uma música mais acelerada, outros vinhos que sabem uma música mais lenta, enfim. Pode-se harmonizar tudo. Eu acho que a harmonização pode ser quase de tudo. Estado de espírito, temperatura, música... Família. Enfim, família. É verdade. E muitas vezes, lá está. Eu bebo muito mais brancos que tintos, mas em situações que estou com os amigos, se calhar, se a malta vai para os tintos, eu sigo. Fico um bocadinho mais alcoolizado, porque mais álcool, mas não por aí, não é por aí. Não conduz a seguir, portanto não há problema. Tens sempre esse cuidado, não é? Esse tal bom senso que para ti, desde o início, estavas a dizer tão importante. Sim, já tive menos bom senso, agora tenho mais. Quem nunca errou, porque tira a primeira pedra. Olha, eu não me atrevo a tirar nenhuma pedra. Nuno, estamos a terminar. Eu gostava de saber se agora tu pudesses ir ter com o Nuno, que em 2018 estava a deparar-se com uma mudança na sua vida a partir do divórcio e agora ser pai num outro contexto. O que é que lhe dirias? Parece quase uma frase clichê que a gente ouviu durante muito tempo, nos últimos 2 anos, que é vai correr tudo bem. Era o que eu diria. Eu acho que é giro a história de que se nós pudéssemos voltar atrás e dizer a outra pessoa, mas do que é que serviria se a pessoa não cometesse erros? Não tenho muito essa cena de voltar atrás. Não tenho muita... Já cometi muitos erros na vida, alguns erros, alguns, não muitos, alguns, mas acho que não mudaria nada. Talvez aqui ou ali alguma coisa pontual, mas na minha experiência desde 2018 eu tinha que passar por aquilo. Era inevitável e, portanto, vai correr tudo bem. Nuno, me estás a ouvir, 2018, vai correr tudo bem. Vai correr tudo bem, estou fixe. Olha, e o que é que estavas a perguntar ao Nuno de 2050? Ao Nuno de 2050? Perguntar-lhe assim: ainda te faltam 26 anos para chegar aos 100, porque é o que eu quero chegar até aos 100 anos. Tenho essa convicção, que já pensei tudo, já sei como é que vou morrer. Tens tudo bem organizado. Acho que o que eu perguntaria, outra pergunta, ao Nuno de 2050, achas que vai chegar aos 100? Ainda achas que vai chegar aos 100? Ok. Não, e vai ser, eu pegar na bicicleta, que eu gosto de andar de bicicleta, vou andar numa estrada, numa montanha, vou-me sentir assim cansado, encosto-me numa árvore e pronto, encontro-me lá, provavelmente com um sorriso nos lábios, porque toda a gente diz que eu passo a vida a sorrir, provavelmente com um sorriso nos lábios, e pronto, e seriam 100 anos.
Olha, eu só não alinho contigo na cena porque eu tenho em menos uns aninhos e tinha que morrer antes dos 100, não me dá jeito nenhum. Portanto, olha, mas espero que corra como tu mais desejas e que as coisas corram muito bem para ti, para os teus filhos, para as tuas pessoas. E muito obrigada, Nuno, por esta conversa. Obrigado, conversámos imenso, esticámos por tanto lado, tanta coisa. Foi muito bom conhecer-te. Obrigada. Igualmente, obrigado. E falamos em breve, se for possível. Falamos em breve, espero que sim.